Olá, amigos que nos acompanham, quer através da página do Facebook da Igreja Adventista ou dos 2 Minutos com Ele, ou ainda do canal 2 Minutos com Ele ou da página do Facebook 2 Minutos com Ele. É muito bom estar convosco, é muito bom partilhar a palavra de Deus convosco. E eu convido-vos a partilharem também com os vossos amigos para que eles possam conhecer um pouco das verdades da palavra de Deus. Podem partilhar, quer na vossa página do Facebook ou utilizando o link do YouTube que chega até vós e vocês podem partilhá-lo quer através do WhatsApp, quer através de outras redes sociais que utilizem. É bom estudarmos a palavra de Deus e vamos juntos estudar um pouco mais do nosso manual que nos fala estes 3 meses sobre educação. E esta semana nós iremos falar do papel da Igreja na educação. Provavelmente já te perguntaste algumas vezes porque é que eu me dou ao trabalho de gravar os vídeos ou os áudios que chegam até ti através da Rádio Tranquilidade com este resumo da Escola Sabatina. Ou então, porque é que eu publico diariamente, quer os áudios que são transmitidos na Rádio Tranquilidade, quer os vídeos que são publicados no canal do YouTube dos 2 Minutos com Ele ou na página do Facebook. A resposta a isso vem no texto principal da lição desta semana. E eu faço minhas as palavras de Paulo quando ele escreve aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, no capítulo 2 e no versículo 8. E Paulo diz, utilizando a versão que eu utilizo, a nossa ternura por vós era tal que estávamos dispostos não só a entregar-vos a boa nova que vem de Deus, mas também a nossa vida, de tal maneira nos afeiçoámos a vós. São 2 os motivos. Primeiro, eu procuro cumprir a ordem dada por Jesus de ir e espalhar o Evangelho. Segundo, é por amor a cada ser humano que necessita de conhecer o Evangelho e a vontade de Deus contida na sua palavra. A nossa lição desta semana fala-nos da relação da Igreja com a educação. Não só a Igreja enquanto espaço físico, mas também a Igreja enquanto instituição e ainda a Igreja enquanto conjunto de membros. Enquanto espaço físico, a igreja é o local onde as pessoas vão adorar e aprender a palavra de Deus. Em muitos lugares, o espaço físico da igreja, quer dentro, quer na área limítrofe à igreja, existe um espaço destinado a uma escola. No que toca à igreja enquanto instituição, a igreja procura no conjunto das suas doutrinas, fundadas nos ensinos divinos contidos na palavra de Deus, a formação de um caráter moral e intelectual em cada indivíduo. Por isso a Igreja, enquanto instituição, se preocupa também em ter estabelecimentos de ensino, como dizíamos atrás. E por fim a Igreja, enquanto conjunto de pessoas, ou seja, uma congregação, este conjunto de pessoas devem procurar ajudar-se mutuamente na sua formação moral e intelectual também. Um dos aspectos, sem dúvida, inspirado por Deus é o sistema adventista de educação, o sistema da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O seu sistema de educação contém desde escolas primárias até universidades. Tem um sistema de estudo sistemático das Sagradas Escrituras, desde as classes infantis até às classes de adultos de escola sabatina. E a regularidade do estudo e do partilhar de experiências dos seus membros vai ajudar cada indivíduo, cada jovem, no seu crescimento espiritual, moral e intelectual. Todo este sistema de ensino, como eu já disse atrás, está baseado nas Sagradas Escrituras e nas lições nelas contidas desde o Gênesis até o Apocalipse. Uma boa parte, se não a maioria desses ensinos, passa pelos ensinos do próprio Jesus contidos nos Evangelhos e pela sua ênfase na humanidade e amor ao próximo que cada um de nós deve ter. Uma dessas grandes lições vem no contexto da chamada parábola do bom samaritano. Respondendo a uma pergunta provocatória de um doutor da lei, Jesus diz que para se ter entrada no reino de Deus, nós temos de fazer toda a vontade de Deus, amando a Deus e amando o próximo. Depois de lhe contar a parábola, relatada no capítulo 10 de Lucas, Jesus faz então uma pergunta como que educativa àquele estudante das Escrituras. Vejamos o que diz Lucas no capítulo 10, nos versículos 36 e 37.
Jesus perguntou então ao doutor da lei: qual dos três te parece que foi o próximo do homem assaltado pelos ladrões? E ele respondeu: o que teve compaixão dele. Jesus concluiu: então vai e faz o mesmo. Aqui está um dos maiores ensinos das Sagradas Escrituras. Não há pessoas de primeira nem pessoas de segunda. Não há tons de pele. Não há origens ou nacionalidades. A nossa lição diz a determinado ponto: a verdadeira educação cristã deve ao menos levar-nos a erguermos-nos acima dessas fraquezas e desses males humanos e a vermos os outros como Cristo os vê. Seres humanos por quem ele morreu, seres humanos cujos pecados ele levou na cruz, seres humanos por quem ele pagou um preço infinito. É esta forma de ser e estar que deve fazer parte de cada seguidor de Jesus, cada cristão, na verdadeira acessão da palavra, um praticante dos ensinos de Cristo, como ele próprio diz, sendo a luz do mundo. Em Mateus, no capítulo 5, nos versículos 14 e 16, ele ensina-nos: vós sois a luz do mundo. No versículo 16 ele diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mas vamos um pouco mais além e vejamos como este termo aparece nas Sagradas Escrituras e se refere àqueles que seguem os ensinos de Jesus. A palavra cristão aparece na Bíblia apenas 3 vezes. Surpreendido? Por outro lado, a palavra discípulo aparece 256 vezes. O que era então ou é um discípulo? Já vimos que um cristão é um seguidor de Cristo. Os discípulos são estudantes, alunos, aqueles que metem a mão na massa, aqueles que são aprendizes. Olhemos, por exemplo, para os discípulos de Jesus. É claro que eles acreditam no que lhes é ensinado, mas são mais do que crentes. Eles aprendem as habilidades do mestre de modo a poder replicá-las. Constroem uma carreira na mesma arte em que os seus mestres foram envolvidos. E quando o mestre morre, os seus discípulos são o que se assemelha mais a um anúncio sobre as ideias e as práticas a que o seu mestre dedicou toda a sua vida, ou os 3 anos e meio do seu ministério, no caso de Jesus. Encontramos exemplos disso na filosofia, na arte, na literatura e nos próprios discípulos de Jesus, como dissemos. Este é um convite que Jesus faz a cada um que deseja aprender dele. Sê meu discípulo, e depois vai e faz outros discípulos em todas as nações. O desejo de aprender dele é algo que não deve cessar a cada cristão enquanto verdadeiro discípulo. Albert Einstein disse certa vez que o mais importante é nunca nós pararmos de fazer perguntas. A curiosidade tem a sua própria razão de ser. Nunca percamos uma santa curiosidade. Faz isso, ser curioso. Essa curiosidade, essa busca de conhecimento é ensinada nas mais variadas maneiras nas Sagradas Escrituras. Em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 13, diz: buscar-me-ão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. Se procurarem de todo o vosso coração. Aqui está a curiosidade. Buscar, procurar de todo o coração. Davi, no livro de Salmos, no capítulo 25, no versículo 5, ele diz: ensina-me a ser fiel para contigo, porque tu és Deus, és o Deus que me salva, em ti eu confio sempre. Ensina-me, pois eu confio no teu ensino. Jesus incentiva cada discípulo, em Mateus no capítulo 7 e no versículo 7, a que nós peçamos e procuremos, porque nós vamos encontrar, nós vamos bater e vai abrir-se-nos. Procurem que vão encontrar, diz Jesus. Jesus mostra-nos o caminho para o verdadeiro aprendizado em João no capítulo 16 e no versículo 13, quando diz: quando vier o Espírito da verdade, ele vai guiar-vos a toda a verdade. Espírito de verdade, qual verdade? Jesus diz-nos qual é a verdadeira verdade, por assim dizer, em João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Sim, amigo, a Bíblia tem um papel central na educação. Quem somos, porque estamos aqui, como devemos viver, o que acontece quando morremos, porque há mal e há sofrimento. Estas são perguntas que acompanharam os seres humanos ao longo dos 6.000 anos de história desta Terra. Na Bíblia,
nós encontramos a resposta a todas elas. Por isso a palavra de Deus é a verdade. Por isso ela nos conduz à verdade, pois Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quando nós acreditamos em Jesus e nos seus ensinos, temos de passar a vivê-los como verdadeiros discípulos e como autênticos cristãos. Não basta o conhecimento teórico, o mero conhecimento pelo conhecimento. Se isso acontecer, não produz qualquer efeito naquele que o adquire. A fonte da verdade está disposta a ajudar-me a dá-la a conhecer, pela vivência prática a cada amigo ou familiar ou colega de trabalho nosso, ou pelo ensino também. Que o Senhor nos ajude a viver a verdade e assim, de forma natural, mostramos essa verdade a todos aqueles que nos rodeiam. Pai nosso que estás nos céus, obrigado pela verdade que chegou até nós através das Sagradas Escrituras. Obrigado porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida e Ele nos conduz até Ti. Abençoa cada amigo, abençoa cada pessoa que nos ouve, que nos vê, para que ele possa também encontrar esta verdade que conduz à salvação. Pedimos isto no nome de Jesus. Amém. Foi bom estar contigo, foi bom partilhar esta lição contigo e a semana que vem nós chegamos à 10ª lição e vamos falar sobre a educação nas artes e nas ciências. Um tema que aparentemente não tem nada a ver com as Sagradas Escrituras, mas vamos ver que afinal de contas ele tem. Para a semana encontramos-nos aqui para novamente estudarmos mais um tema baseado no tema geral da educação. Um abraço e até lá.